Os grandes problemas hoje que a gente vê são em relação ao financeiro, à escassez, ao dinheiro e a relacionamentos. Não só relacionamento amoroso, mas como relacionamento também com família, mãe, pai, irmãos, enfim, marido. Esses problemas afetam a nossa vida de uma forma única, porque é aí que nós travamos, é aí que nós ficamos marcando passo, repetindo relacionamentos, repetindo dores, repetindo escassez. É o mesmo movimento com o dinheiro, nada muda. Passam-se os anos e a história continua a mesma. E tem algo aí por trás que, se a gente não observar e passar batido, realmente a gente vai repetir muito na vida, que é a dor da criança interior ferida. Quando você não toma a sua adulta, o seu adulto, você passa por questões no relacionamento e no dinheiro exatamente iguais, semelhantes que você estava passando no ano passado, por exemplo. Porque a criança interior ferida está ali, agindo da mesma maneira. E como é que eu sei que a minha criança interior está ferida? Como é que eu sei que eu estou repetindo isso? Como é que eu sei que a minha adulta não está à frente? São movimentos bem comuns que você pode analisar aí na sua vida, que você pode observar. Eu vou te contar alguns que eu fiz, para você ver se você se identifica aí. Uma das coisas que eu fazia quando a minha criança estava muito ferida era não dar tempo ao outro, para ele respirar, para ele se explicar, para ele até me ajudar a resolver. Eu não conseguia dar esse tempo, porque eu já vinha de uma rejeição, um sentimento de rejeição e abandono e traição. Então, por exemplo, se a pessoa marcava comigo e ela não estava ali na hora, eu ficava super irritada e já ia esculhambando com a pessoa. Se algo não saía do jeito que eu queria, que eu achava que devia, eu já esculhambava com a pessoa. Já brigava, já soltava o cachorro. Aí até que a pessoa, no adulto dela, vinha e me dizia, por exemplo, não, Érica, eu não fiz isso por causa disso. Algo bem natural na vida, que acontecem imprevistos. Mas eu não conseguia agir dessa maneira, eu não conseguia esperar. Eu não conseguia perguntar para a pessoa e ouvir dela. Eu simplesmente já saía atacando. Ah, não me responde, não olha a mensagem, não vê, não sei o que e tal. A criança, né? A criança não dá tempo para o outro respirar, para o outro ajudar a resolver. E ainda tem aquela criança que é tão birrenta que ela viu que ela fez besteira e ela não pede desculpas. Está numa arrogância tão grande, ela pode ficar com muita vergonha, mas ela não pede desculpas. Que deveria, né? O adulto pediria. Ela não pede. Ela simplesmente finge que aquilo não aconteceu. E era assim que eu fazia. Imagina conviver comigo, como era difícil. Tendo que me agradar sempre, porque como eu agradava muito ao outro, eu achava que ele tinha que me dar na mesma moeda. Era eu que estava agradando pela dependência emocional, o outro estava vivendo a vida dele, nem sempre me agradando. Eu não conseguia entender isso. A dor da criança, né? Outra vez foi quando um cara foi vender um curso e eu dizia assim, você é tão bom, por que você não dá o acesso pra gente
Aí a gente consegue e te paga. Olha a inocência da criança. Olha só a inocência. Por que ele não faria isso? Porque eu não iria fazer o curso. Eu iria receber o curso, ele ia desvalorizar o que ele tinha, eu ia receber e não ia fazer o curso. Ou se eu fizesse, porque eu tive acesso depois, que a minha sócia comprou na época, foi como eu fiz, correndo aqui, correndo ali, porque eu queria o resultado. Então eu ia pulando etapas, não ia entendendo muita coisa. Já pensou se ele tivesse me dado? Já pensou se o negócio dele fosse dar o curso para a criança interior ferida, para ver se ela vai ter resultados? Aí se ela tiver, ela te paga, muitas vezes tem, nem te paga. Eu já tive clientes assim, numa jornada de autoconhecimento, que não me pagaram, tiveram resultados. Até eu parar de também agir como criança enquanto terapeuta, fazendo fiado, diminuindo o preço. Criança aqui não, aqui é um negócio. E aí eu fiz essa proposta. Nem sei onde é que está escrito isso, deve estar em algum comentário. Que vergonha, né? Que vergonha. Porque a criança, ela tem muito disso, sabe? Ela quer ser acolhida, ela quer ser amada e ela quer testar muito o outro. Ela quer testar também até onde o outro realmente gosta dela, por exemplo, uma pessoa que nem me conhece. E algo que é muito comum também, eu não lembro de fazer isso, mas é muito comum. É a pessoa fazer o curso e reclamar que não teve resultado. Se bem que eu acho que eu fiz com esse daí, sim. Ah, tá vendo? O outro consegue, eu não consigo. E aí, se o outro consegue, eu não consigo, de quem é a responsabilidade? O outro deve ter passado a noites, não é? Fazendo o material. Deve ter feito parcerias. Deve ter feito lives até não querer mais. E aí, de quem é a responsabilidade? Então, quando você faz um curso e não tem resultado, de quem é a responsabilidade? Dele, que me vendeu, que vendeu para minha sócia? Ou minha, que não fiz? Ele tem como provar resultados com alunos dele. Ou fui eu que não fiz direito, que não olhei direito para aquilo? E é feio cobrar do outro o que é responsabilidade sua. Só que para a criança interior, ela não enxerga isso. Hoje eu vejo isso, cobrando dele que me desse o curso. Mas eu não via, porque eu estava tão na dor que qualquer pessoa virava minha mãe ou meu pai. Repara se não é assim que a gente cobra quando está na dor. Poxa, comigo não deu certo. Poxa, você podia me dar esse curso de graça? Poxa, por que você não respondeu as minhas perguntas, as minhas mensagens? A gente quer o colo, a gente quer atenção e a gente quer que o outro resolva pra gente. Por quê? Dor da criança interior ferida. Não pegou a adulta. Não pegou a adulta. Isso vale para o financeiro. Sempre a criança está esperando que alguém a ajude. Sempre. Ai, dá para você dar um desconto? Ai, a sua sessão está muito cara. Tem terapeutas que chegam comigo e que dizem que não conseguem cobrar, mas caro, mas não é nem mais caro, é o valor que elas querem cobrar. Porque também estão ali com a sua criança interior ferida. Então é uma criança lidando com outra. Aí fica difícil, né? Então, no financeiro, a gente fica também esperando que o outro ajude, que o outro acolha, que o outro sinta compaixão. Por isso que muitas vezes a gente trava na vida financeira e não vai para frente. Por quê? Porque tem alguém ajudando, tem alguém dando comida, tem alguém dando teto. Tem alguém cobrindo ali o espaço vazio aqui da alma. E não é a adulta dessa pessoa. No relacionamento, a mesma coisa. Você vai para um relacionamento com a sua criança ferida
E se a outra pessoa também estiver com a sua criança ferida, é um relacionamento de conflito, conturbado, de joguinhos. E se ele vier com adulto e você for com a sua criança, ele vira seu papaizinho. Ou vice-versa, você vai com a sua adulta, ele vem com a criança dele, você vira mamãezinha. Aí não transa, daqui a pouco não está mais transando. Você não está no seu papel. Então, quando você reclamar que está travada na vida financeira, no relacionamento, procure curar a sua criança interior, para que você possa potencializar a sua adulta e ela ficar à frente. Você vai ver que as suas relações vão melhorar, que o seu financeiro vai melhorar, a sua vida vai ficar mais leve. Agora, não faça do outro a sua mãe e o seu pai. Inclua sua mãe e seu pai. Quando você incluir, e não precisa perdoar, que eu vejo muita gente dizendo assim, ai, que a constelação não serve porque ela diz que a gente tem que perdoar narcisista, tem que perdoar nada, não. Se você leu em algum lugar e você está divulgando esse tipo de informação, você não entendeu. Você tem uma questão de interpretação de texto aí bem complicada, que não é nada sobre perdoar, é sobre liberar, devolver para eles o que é deles e você se liberar, você ficar leve. E você inclui no coração, mas não precisa conviver. Ai, narcisista, não precisa conviver. Se está lá, se está indo, se está agradando, quem é a responsável? A criança que está lá querendo colo, querendo amor, querendo atenção, querendo aprovação. Aí fica difícil, né? Mas quando você inclui e você acolhe a sua criança, você cresce. E cresce enquanto pessoa, cresce financeiramente, cresce no seu trabalho, para de lidar com o dinheiro e com as pessoas como se fosse uma criança, cresce nos seus relacionamentos. É só assim. Você pode buscar milhares de caminhos, mantras, não sei. É só curando, é só olhando. Aí tem gente que diz, eu vou reviver traumas, vou ficar nos bloqueios. Mas você não está vivendo aí todo dia? Acho interessante gente que diz assim, porque eu vou ter que olhar para isso. Teve uma vez que eu fiz um vídeo de FT, a pessoa dizia assim, credo, eu vou lá com a fulana, porque a fulana fala o positivo. Porque eu faço o FT bem na dor e depois você libera. Você tem que olhar sim, mas é para liberar. Porque todo dia você está olhando para isso. Você só está fingindo que não está olhando. Não estou vendo. Todo dia você está olhando. Todo dia você está lembrando. Sabe como? Quando você não tem dinheiro. Quando você tem um péssimo relacionamento. Quando você se sente traída, abandonada, rejeitada. Isso é o quê? É olhar para o drama e para o trauma todo dia. Não vou olhar para o... Está olhando e está vivendo. Quem que está falando ali? Não vou olhar, né? Criança ferida. Então, para mudar a vida, tanto dessa parte de escassez e para a prosperidade, e mudar os seus relacionamentos, é curando a sua criança interior ferida. Que é ela, curada, acolhida, ela vai parar com a birra em relação a pai e mãe e a tudo que envolve a vida dela, potencializando a adulta, e aí ela vai agir como adulta, e aí ela vai fazer por ela, não pelo papai, pela mamãe, que eles nem precisam disso. Ela vai fazer por ela, e aí a vida vai começar a andar. Um grande abraço.